dia, pessoal. Hoje a gente fala de pagamento das dívidas. Bem, não precisa nem entrar muito no mérito da coisa, né? Obviamente, como a gente vem dizendo desde o começo do ano, o espólio tem que pagar as dívidas do morto antes de dividirem os bens da herança entre os herdeiros. Bem, então esse é o tema da aula, é como se dá o pagamento dessas dívidas. O artigo 1997 do Código Civil vai lembrar que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção na parte que na herança lhe coube. Então, a herança vai ser dividida entre os herdeiros, aquelas dívidas que não foram pagas vão ter que ser pagas na proporção que cada herdeiro recebeu. É a aplicação da máxima ultra vires hereditatis, que a gente já tratou em aula passada. Se o de cujus deixou mais dívida do que bens, ele faleceu em estado de insolvência, então os credores não vão receber tudo o que lhes é devido. E, da mesma forma, os herdeiros também não vão receber nada, porque, afinal de contas, primeiro se paga as dívidas para depois se distribuir os quinhões hereditários. O parágrafo único do Código Civil, parágrafo único do artigo 1997, vai dizer o quê? Que quando antes da partida for requerido no inventário o pagamento de dívidas de constante de documentos, enfim, com todas as características necessárias, e houver impugnação que não se funde a alegação de pagamento, ou seja, que não tenha como defesa, já foi pago, acompanhado de prova valiosa, o juiz vai mandar reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Então, algum credor aparece com uma dívida, dá para se ver que essa dívida provavelmente tem que ser paga mesmo, o falecido não pagou, existe uma prova valiosa, então o que o juiz vai fazer no inventário? O juiz vai fazer o seguinte: inventariante, cuida desse quinhão aí, porque se por acaso essa dívida tiver que ser paga, então é esse bem que vai responder por essa dívida. Então, precisa haver prova da obrigação e impugnação da dívida, porque pode ser que os herdeiros concordem em pagar a dívida. Às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Eu já vi alguns casos de inventário que o falecido faleceu com algumas dívidas, os herdeiros fazem, vão pagar primeiro essas dívidas e depois a gente divide o resto. Tudo isso no âmbito do inventário, não tem problema nenhum. E o parágrafo 2º vai dizer que, nesse caso, o credor vai ser obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de não ter nenhum efeito nessa providência indicada, qual seja a de reserva dos bens. Então é um prazo decadencial. O credor conseguiu essa reserva, ele tem 30 dias para ingressar com a ação de cobrança. Obviamente que isso não é a prescrição da pretensão da cobrança, mas sim uma decadência quanto à reserva dos bens. Mas, professor, eu não lembro nada com relação à prescrição e decadência. Bem, como diriam os franceses, né? Désolé, meu amigo, porque você deveria saber, nessa altura do campeonato, o 7º período. Bem, 1998 do Código Civil vai dizer o quê? Que as despesas funerárias, hajam ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança. Então, ok, a pessoa morre, então é a herança que paga as despesas funerárias. Mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicilo. Então, se você tiver missa, culto, em honra à imagem do morto, à alma do morto, daí isso só vai ser obrigado, vai sair da herança somente se estiver no testamento ou codicilo. Quero que os meus bens paguem as missas pela minha alma pelas próximas 15 décadas. Ok? Então vai ter que sair do monte da herança, caso contrário, não. Bem, quando a gente fala de despesas funerárias, a gente está falando de enterro, caixão, coroa de flores, velório, cremação, túmulo, tudo isso que envolve aí o enterro de alguém, a cremação de alguém. Não inclui manutenção do túmulo, a menos que a pessoa deixe isso em codicilo. E o monte só vai responder por essas missas e cultos se houver uma previsão decorrente da autonomia privada do morto, configurada no testamento ou num codicilo. Pelo artigo 1999, sempre que houver uma ação regressiva de uns contra outros herdeiros, a parte do coerdeiro insolvente vai ser dividida em proporção entre as demais. Então, pode ocorrer que um herdeiro pagou uma dívida do espólio com quantia própria. Às vezes acontece, para resolver um problema, ao invés de esperar ter decisão favorável no inventário, o juiz e tudo mais, o herdeiro pegou e pagou uma dívida. Daí, o que vai acontecer? Ele vai se ressarcir. Só que e se um dos herdeiros for insolvente nessa situação? Nessa situação, a parte do insolvente vai ser dividida entre todo mundo, na regra do concurso partes fiunt. O que é interessante, porque remete também a uma regra de direito das obrigações que a gente viu lá atrás, em Direito Civil 2. O insolvente, como não tem como pagar, a cota dele vai ser assumida por todo mundo. Vocês lembram disso em obrigação solidária? Tinha isso. Espero que vocês lembrem.
O artigo 2000 do Código Civil, olha só a gente batendo recordes, né? Agora a gente chegou no artigo 2000. Os legatários e credores da herança podem exigir que do patrimônio do falecido se discrimine o do herdeiro, e em concurso com os credores deste se eles são preferidos no pagamento. Você tem que separar os bens do herdeiro para descobrir o que é do herdeiro e o que é do de cujus. Porque afinal de contas, se você é credor do de cujus, você não pode invadir o patrimônio do herdeiro. A máxima intra vires hereditatis, se aplicando mais uma vez. Artigo 2001. Se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor. Então o herdeiro devedor ou fica com débito em relação aos demais, ou vai ter esse débito descontado do quinhão que ele recebe. Então tem duas opções aí com relação a uma situação em que o herdeiro é devedor do espólio. Daí a gente entra no Código de Processo Civil, que, como vocês já viram essa matéria lá atrás do sexto período, em procedimentos especiais, eu não vou dar muita atenção, tá? Então vocês leem o artigo 642, que vai tratar de como é que os credores do espólio vão requerer o pagamento das dívidas vencidas, e como é que vai acontecer se não tiver uma concordância do seu pedido de pagamento do credor, como é que vai ser feito e tudo mais, no artigo 643 do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, no artigo 644, também vai tratar da questão dos bens reservados, para que tenha um patrimônio apto a responder pela dívida que vai vencer ainda, no caso de dívida ainda não vencida. E o artigo 645 CPC, que vai falar do legatário. O legatário também vai ser parte legítima nesses casos, porque afinal de contas, um bem que está sendo destinado para ele pode eventualmente ser utilizado para pagar as dívidas. E finalizando a aula, eu estou correndo porque se trata de Código de Processo Civil, vocês já viram isso, pelo artigo 646, vai se dizer que é lícito aos herdeiros, ao separar os bens para o pagamento das dívidas, autorizar que o inventariante indique a penhora no processo que o espólio for executado. Então daí o inventariante vai indicar certos bens de herança para serem penhorados e com isso pagar as dívidas deixadas pelo morto. Tá certo, pessoal? Então com isso a gente encerrou essa aula de pagamento sobre pagamento de dívidas e na próxima aula a gente vai tratar da famosa colação, que é algo que a gente vem tratando já com certa regularidade, mas a gente ainda não definiu. A gente vai chegar lá na próxima aula e estudem, boa sorte e estamos acabando. Um abraço.